Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à 56ª Semana Confraternativa dos Centros Espíritas do Meier e adjacências. Num novo formato virtual, nós sabemos do momento que vivemos e achamos melhor fazermos a reunião dessa forma, de modo que todos possam participar, estando na segurança de seus lares. Neste momento, nós vamos fazer uma prece para darmos o início da reunião aqui no Creme Espírita Nazareno. Então, elevemos o pensamento a Deus e a Jesus, pedindo, Pai, que neste momento possamos vibrar amor, possamos vibrar saúde e paz. Envolve a cada irmãozinho, Pai, em seus lares, fornecendo a eles com ânimo, coragem, fé. Pedimos também pelo nosso irmãozinho Geraldo Ferreira, que vai falar no dia de hoje, para que ele possa ser amparado e iluminado pelos bons espíritos, para transmitir um pouco mais dessa sua doutrina que tanto nos ampara e nos auxilia. Que Jesus abençoe a todos, hoje e sempre. Graças a Deus. Então, nesse momento, nós vamos passar a palavra para o nosso irmão Geraldo Ferreira, e ele vai falar do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os puros de coração. Que assim seja. Queridos irmãos, nós estamos realizando essa atividade, uma palestra, acerca do capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados puros de coração, e ela se realiza em função de uma atividade da Semana Confraternativa, e aqui estamos representando, tivemos o prazer de ser convidados pelo Grêmio Espírita Nazareno, pela Sheila, para realizar essa atividade. Então, nós vamos dar início a essa temática abordando o capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo. Este capítulo, ele é bastante abrangente, traz bastante significados, bastante relevantes acerca dos ensinamentos que o Mestre Jesus nos disponibilizou, e nós aqui vamos fazer uma abordagem acerca da visão do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo a partir da perspectiva da doutrina espírita. Então nós vamos usar a doutrina espírita como uma lente para que possamos compreender e ver que contribuição nós podemos ter, que ensinamentos nós podemos tirar acerca desse estudo, desse capítulo. É importante salientar que esse estudo, esse trabalho que nós vamos fazer, ele não é exaustivo, ele é pautado, é construído a partir de alguns aspectos que nos chamaram bastante atenção, e nós vamos abordar o capítulo pontuando algumas questões que consideramos pertinentes e relevantes, e eu recomendo a todos que possam ter acesso, que tenham acesso ao capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, para que aprofundem, para que tenham mais conhecimento acerca dessa temática. Bom, antes de começar a abordagem específica do capítulo, eu vou pegar o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E o que é o Evangelho? O Evangelho, Cristo, quando esteve presente aqui conosco, né, o Cristo histórico, né, a personalidade de Jesus, acerca da vida dele, existem assim algumas temáticas, algumas dúvidas, alguns questionamentos. Mas o que é perene, o que é permanente, é a moral cristã. Então, o codificador Kardec, ele aproveitou e anexou ao livro Evangelho segundo o Espiritismo aqueles textos, aqueles trabalhos sobre os quais
não havia dúvida acerca da moral cristã. Então, como é que está estruturado o Evangelho segundo o Espiritismo? Bom, o Evangelho segundo o Espiritismo, na parte inicial, o codificador foi muito feliz em termos de na elaboração desse livro, porque na parte inicial ele insere, assim, nos 4 primeiros capítulos, ele insere o que nós podemos considerar como sendo as bases, os fundamentos da doutrina espírita, e a partir daí ele promove a inserção de capítulos que têm temas pertinentes, relevantes, relacionados à vinculação entre o cristianismo, a doutrina cristã e a doutrina espírita, né? Quais são os primeiros capítulos? O primeiro capítulo do Evangelho é "Não vim destruir a lei". Então, este capítulo, que também é um fundamento da doutrina espírita, Allan Kardec chama atenção que há uma sequência natural entre os ensinamentos que foram trazidos por Moisés, os ensinamentos que foram trazidos por Cristo e os ensinamentos que foram codificados por Allan Kardec já no século na metade do século XIX, né? Então, a doutrina espírita é uma doutrina que possui filiação com a doutrina judaico-cristã, né? No segundo capítulo, né, "Meu reino não é deste mundo", então Allan Kardec justamente capta a parte relevante do ensinamento de Cristo, quando ele diz para nós, quando ele nos informa, quando ele convive, quando ele diz que o reino de Deus, o reino de Cristo, não era não era esse mundo no qual nós estamos vivendo. E aqui é importante pontuar que há um diálogo, né, nesse capítulo. Kardec aproveita um diálogo muito relevante que há entre Cristo e Pilatos, né? Quando Pilatos pergunta para Cristo se ele é o rei dos judeus, e Jesus informa que não, meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino ainda não é daqui. Isso está em João, capítulo 18, versículos 33 e 36, né? Então, é o excerto do Evangelho que Kardec chama atenção utiliza para mostrar, para pontuar essa questão que meu reino não é deste mundo. O capítulo 3º também é muito importante, é o capítulo que há muitas moradas na casa de meu Pai, né? Então, Jesus, nos seus ensinamentos, ele informa para nós que a casa do Pai, o universo, ele possui várias moradas, e que aqui no planeta Terra, no qual nós nos encontramos, é uma dessas moradas possíveis para que os espíritos estejam presentes, para que os espíritos possam evoluir. É interessante, é importante nesse capítulo, que Allan Kardec faz uma separação distinta entre os tipos de mundos, né? Ele pontua, chama atenção para a existência de mundos, que existem categorias de mundos habitados, mundos inferiores e mundos superiores, mundos de expiações e de provas, mundos regeneradores e mundos regeneradores. E que o nosso planeta, como mundo de expiação e provas, é um planeta em que há desde espíritos que já têm um grau mais de esclarecimento maior, até espíritos que estão começando a sua trajetória evolutiva. Mais à frente, nós vamos abordar essa temática de uma forma relevante, né? E o capítulo 4º, que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, capítulo 4º, Kardec extrai, né, identifica na doutrina cristã, no Evangelho, identifica aqueles textos que são importantes, que são relevantes e que fundamentam especificamente a questão da reencarnação. Então, a doutrina espírita, né, nós acreditamos que essa existência atual que nós temos é uma única existência, mas como espíritos inteligentes, como individualização do princípio inteligente, nós já tivemos várias existências e essa é uma delas. Nós teremos outras existências no futuro e esses são, então, os fundamentos da doutrina espírita, né? Que significa que ela é uma sequência da doutrina cristã e
o reino de Deus, o reino de Cristo, não é este mundo que nós estamos vivendo, ou seja, a doutrina cristã, ela leva em consideração a existência da transcendência, né? Há muitas moradas na casa do Pai e ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, essas 4 capítulos iniciais fazem parte do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no mundo de provas e expiação. Neste mundo de prova e expiação, nós assim somos espíritos que já passamos, já adquirimos, né? Existem duas a doutrina espírita pontua que existem 2 aspectos com os quais nós devemos promover a nossa evolução. Um aspecto moral, em termos éticos, né? O aprendizado, a aquisição, a aquilatação de virtudes, e o aprendizado racional, o aprendizado técnico, né? O nosso mundo é um mundo que consta principalmente de espíritos que já alcançaram um nível técnico significativo, mas ainda possuem um déficit em termos de moralidade, ou seja, nós precisamos mais adquirir, consolidar virtudes do que avançar em termos técnicos, que nós já avançamos mais em termos racionais, mas ainda precisamos de aquilatar essas virtudes, né? E no capítulo 3º, justamente, o que o Allan Kardec chama atenção, Santo Agostinho pontua isso com bastante clareza, é que no planeta Terra nós somos espíritos, uma parte de nós, somos espíritos rebeldes, né? São espíritos que não iniciaram sua escalada evolutiva aqui no planeta e são espíritos que ainda precisamos consolidar uma série de virtudes. Mas enfim, nós estamos aqui no planeta, no mundo de provas, um mundo de expiações, nós temos que ainda vencer várias dificuldades, então Cristo, ele veio para nos ensinar a como superar essas dificuldades e como nos aproximarmos do reino de Deus. Então, o Cristo Consolador, no 6º capítulo, né? Allan Kardec chama atenção para o que é que nós podemos aprender com o cristianismo para evoluirmos. E assim diante, do capítulo 7º ao capítulo 10º, né? São as bem-aventuranças, são 4 capítulos que foram construídos principalmente pautados no que diz respeito aos ensinos ao Sermão da Montanha, né? O capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espírito, pontua a importância da aquisição da virtude da humildade. O capítulo 8, que nós vamos abordar, Bem-aventurados que têm puro coração, é a questão da sinceridade, a virtude da sinceridade. O capítulo 9, Bem-aventurados brandos e pacíficos, a virtude vinculada à virtude da paciência. O capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, a questão da aquilatação, da aquisição da virtude da compaixão. E assim, para complementar essa trajetória do espírito em direção ao Criador, em direção a Deus, o capítulo 11º e o capítulo 12º chama atenção para a máxima que Cristo veio nos ensinar, que diz respeito ao amor e à caridade, amar o próximo como a si mesmo e amar os vossos inimigos, amar os nossos inimigos. Então, esses são os ensinamentos da estrutura inicial do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos passar para o capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Este capítulo, ele contém os seguintes tópicos, né? Simplicidade e pureza de coração, pecado por pensamentos, adultério, a verdadeira pureza, mãos não lavadas, escândalos, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a, instruções dos espíritos, que tem 2 tópicos, deixai que venham a mim as criancinhas, e bem-aventurados os que têm os olhos fechados, né? Então, nesse capítulo, o que é o cerne do conteúdo deste capítulo? O cerne do conteúdo deste capítulo, Jesus pontua a importância da simplicidade e da sinceridade. Então, a pureza do coração está relacionada à questão da sinceridade, sermos sinceros. Ora, o que tem a ver isso, né? Na época que Jesus esteve presente aqui conosco, né, ele viveu no início da contagem do nosso calendário, né, viveu na cultura judaica. Então, havia um conceito muito forte de que para se alcançar, que a pureza era alcançada a partir da realização de ritos, né, a partir da realização de ritos
de rituais, de oferendas, de ofertas nos templos. Então Jesus chamava atenção, às vezes era muito criticado, porque ele andava com determinadas pessoas e os fariseus e os sacerdotes criticavam as companhias de Jesus, criticavam os discípulos que acompanhavam Jesus, informando que eles não lavavam as mãos antes das refeições, e existia toda uma ritualística que os fariseus, que os sacerdotes judaicos, judeus seguiam e que Jesus criticava, porque o que era importante para Jesus. Alguma das falas dele pontuou que o importa é o que sai da boca do homem, não o que entra na boca do homem. O que importa não é essa questão da externa, o que importa é a questão interna, é a questão da consciência, é a questão do estado do coração, porque os judeus pontuavam que para se tornar puro, você precisava de fazer certos rituais, por exemplo, fazer o sacrifício de um pombo, fazer um sacrifício de um animal no templo e cometer e realizar certas práticas para que você pudesse alcançar a pureza, Então, e Jesus pontuava que não, a questão da pureza não está vinculada a uma questão externa, uma questão de seguir os costumes, seguir os hábitos, mas a questão da pureza, ela é interna, é uma questão da consciência, é uma questão do coração. Importante é uma mudança, é uma transformação interior e não aquela questão externa que se pontuava muito fortemente naquela cultura em que Jesus viveu, em que existiam tribos, e algumas delas não tinham contato com outras, Então é importante, na parábola do bom samaritano, é importante que uma pessoa foi encontrada, que Cristo relata que uma pessoa foi encontrada machucada e passou por ele um sacerdote da tribo dos levitas, passou por ele um fariseu, e quem passou por ele e ajudou foi justamente um samaritano, Então foi aquela pessoa de uma tribo judaica que era considerada menos relevante naquele contexto que se vivia. Então Jesus chamava atenção para essa importância. A pureza que importa é a pureza interior, é a pureza do coração, e não a pureza dos hábitos, a pureza dos costumes, a pureza dos rituais. Então isso tem, o capítulo todo perpassa sempre essa questão da sinceridade, da questão interna, a questão do pensamento, a questão do coração. Então Jesus começa, Kardec utiliza os ensinos de Jesus. Ele começa esse capítulo na parte inicial falando de simplicidade e pureza de coração. Então ele utiliza dois textos, um texto é um tópico do Evangelho de Mateus e outro do Evangelho de Marcos, do Evangelho de Mateus, do capítulo 5º, versículo 8º, que ele chama a atenção assim: bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. E no item 2 desse mesmo tópico, apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas, não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as impondo-lhes as mãos. Isso é Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. Então, Allan Kardec chama a atenção que a pureza do coração ela é inseparável, da simplicidade e da humildade. E ela exclui toda ideia de orgulho e de egoísmo. Então, por que Cristo faz referência às crianças? Porque, ora, as crianças, pureza de coração, tem a ver com a questão da simplicidade, da autenticidade, da transparência, enquanto que a lógica daquela cultura é uma lógica de formalidade, de exigências externas, E as crianças, elas são sinceras, são transparentes, são bondosas, Essa é uma atitude que as crianças têm e nós temos que nos colocarmos como as crianças para que nós possamos entrar no reino dos céus. Mas esse aspecto é relevante também, porque se nós resgatarmos o que está citado no livro dos Espíritos, nós vamos ver que
quando Kardec escreve o Livro dos Espíritos, né, o Livro dos Espíritos é uma codificação em que há várias perguntas de Kardec e resposta dos Espíritos. Então é importante que nós vamos ver que existem algumas perguntas que pontuam com clareza esse aspecto, que são perguntas que dizem, olha, quanto mais virtudes um espírito adquiriu, quanto mais conhecimento ele possui, mais próximo ele se encontra do Criador. Quanto menos virtudes adquiriu, ou seja, quanto mais influenciado pelo mundo material, quanto mais apegados às paixões, aos vícios, em detrimento das virtudes, né? Quanto mais importância nós damos para o mundo material, para a questão das posses, para a questão das propriedades, quanto mais nós nos vinculamos à materialidade, menos esclarecidos menos evoluídos nós somos. Então, Kardec faz algumas perguntas, né? Ele chama a atenção que Deus, ele é soberanamente bom e justo. Então, como que os espíritos, em função de seu nível evolutivo, eles se relacionam com Deus? Então, na pergunta 10 do Livro dos Espíritos, a pergunta é a seguinte: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Os espíritos respondem a Kardec: não pode, porque falta o sentido para isso. Ou seja, nós estamos muito distantes do status do Criador e nós não temos condição de compreender o Criador. E na questão 11ª, a pergunta que Kardec faz é a seguinte: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Então, a resposta que os espíritos dão a Kardec é: quando não mais o homem tiver o espírito obscurecido pela matéria e quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Ou seja, no nosso estágio evolutivo, nós não temos condições como espíritos de conhecer o Criador. E aí, é interessante que na pergunta mais à frente, na pergunta 244, a pergunta que Kardec faz é a seguinte: os espíritos veem a Deus? E a resposta é: só os espíritos superiores veem e compreendem Deus. Os inferiores sentem e adivinham, né? Então, os espíritos, nós sentimos a sabedoria por nossas intuições, por nossos pressentimentos, e os espíritos superiores, eles estão mais próximos, são mais livres, estão mais próximos do Criador, e eles têm uma felicidade de conhecer todas as coisas e se acham reunidos no seio de Deus, né? Então, os espíritos superiores, eles já estão isentos dessas tribulações da vida corpórea, das expiações, das provas, e eles auxiliam o progresso nosso, que somos espíritos inferiores. E nossos sofrimentos, nós estamos submetidos às paixões e restrições da matéria, né? E são paixões que dificultam a nossa caminhada, vinculada a interesse por sexualidade, por poder, por dinheiro, por orgulho, pela vaidade. Então, é no próprio Evangelho, no próprio Livro dos Espíritos, que chama a atenção que a maior dificuldade nossa é superar o interesse pessoal para vencermos a vaidade, vencermos o orgulho e assim caminharmos em direção ao Criador. O próprio Santo Agostinho, no livro dos Espíritos, na questão 919, ele recomenda que nós estudemos os nossos defeitos, que nós estudemos os nossos vícios, para que nós possamos construir condições de superar esses vícios. Então, quando Cristo chama a atenção que nós devemos nos portar como crianças, o que ele quer dizer é que nós temos condição que as crianças, elas não são seres evoluídos, porque um espírito, quando encarna, né, até os 7 anos de idade, ele ainda traz aquele nível de pureza de entrar no novo mundo, de entrar na nova vida, ele está maleável a novos ensinamentos. A partir dos 7 anos, em função da escolarização, em função da convivência com os pais, com os colegas, ele se adentra na nossa cultura e acaba sendo influenciado pela nossa vida comum e acaba perdendo aquela sinceridade, aquela autenticidade, aquela espontaneidade. Então, Cristo, quando faz referência às crianças, porque são
as crianças, quando nós estamos vivendo a fase de criança, é que nós temos assim, temos mais proximidade dessa pureza de coração que os espíritos puros já adquiriram. Então, quando Cristo pontua a importância de nós nos portarmos como criança, significa que nós temos condição de eliminar, é uma situação de eliminar de nosso coração os vícios, os interesses, a influência da matéria, e nós seremos transparentes, autênticos, sinceros e teremos condição de nos relacionarmos com o próximo de uma forma bastante expressiva. Então, nós devemos portar como criança justamente por esse aspecto de mantermos essa pureza, essa que é relevante. Então, o que é um coração puro? Um coração puro é aquele coração que se aproxima do status, do modo da visão de mundo, do modo de relacionar com o mundo como as crianças são, autênticas, transparentes e não se deixarem influenciar pelos interesses da cultura na qual nós vivemos. E essa questão não é tão trivial, não é tão simples, porque o nosso mundo, como nós chamamos a atenção antes, nos últimos tempos, desde a Revolução Científica para cá, nós conseguimos dominar bastante bem a matéria, nós conseguimos elaborar bastante produtos, nós conseguimos hoje no mundo que nós vivemos, nós avançamos tanto com a tecnologia que a nossa questão moral, né? Nós temos muitas vezes dificuldade de termos parâmetros morais, parâmetros éticos para lidar com as questões do cotidiano. Por exemplo, existem problemas no que diz respeito à convivência, as relações de convivência nas redes sociais, que os nossos avós não lidavam com eles. Existem problemas relacionados, por exemplo, à procriação humana, devido à evolução da ciência, que há 50, 100 anos atrás eles eram inconcebíveis, né? Ninguém lidava com isso. Então, em função desse desenvolvimento da razão, nós estamos desenvolvendo a nossa cultura de forma tão técnica que há um déficit moral. E em função desse déficit moral é que nós muitas vezes priorizamos a questão da aquisição de posse de produtos, de ter uma vida cada vez mais pautada pela lógica do consumo, pela lógica do mercado, e acabamos não desenvolvendo instituições que são pautadas pelo sentimento, pela pureza do coração, e nesse sentido nós vemos vários de nossos irmãos abandonados, vários de nossos irmãos deixados ao relento, deixados ao caminho. Então, Emmanuel tem um texto muito importante, no livro Pão Nosso, quando ele chama atenção para que nosso planeta de expiações e provas vai efetivamente se transformar num mundo de regeneração quando nós usarmos o nosso conhecimento para a construção de instituições pautadas pelo sentimento. Instituições, exemplos, já existem instituições dessa natureza, mas muitas vezes nós não damos tanta importância a elas, como instituições como santas casas, como abrigos, como casas de apoio às crianças órfãs, casas de apoio às velhice desamparada, mas ao mesmo tempo nós temos vários de nossos irmãos que não têm condição de ter uma vida expressiva de acordo com essa cultura material que nós estamos construindo. Eles acabam perdendo a oportunidade de ter uma vida digna e isso faz com que nós tenhamos muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas abandonadas. Então, para caminharmos em direção ao mundo de regeneração, um dos objetivos é desenvolver esta pureza do coração, E para dar sequência ao capítulo, Emmanuel, para nós entendermos esse contexto da relação, da importância da autenticidade, Emmanuel, num livro, num texto que se chama Refúgio, ele chama atenção para a importância, para uma separação entre o que são a aparência, o que é dar atenção a esses aspectos do mundo exterior e o que é dar atenção à importância da essência, a importância da pureza do coração. Então, no livro Refúgio, Emmanuel chama atenção para o seguinte: então, a pureza de coração está relacionada
ao fato de nós não termos uma vida pautada pela lógica da aparência, e sim uma vida pautada pela lógica da essência. O que é importante? O que é importante para nós é respeitar, amar o próximo, é a caridade, é estarmos bem, estarmos em boa relação com os nossos inimigos e assim trilharmos um caminho em que nós podemos ajudar o nosso irmão. Então, nesse texto do livro Refúgio, Emmanuel chama atenção para a pureza de coração e ele explicita o seguinte: aparência, não te prendas tão somente aos imperativos da pureza exterior. A pureza deve ser interior. A aparência, muitas vezes, é contraste e ilusão. É isso que Cristo combatia na época em que ele vivia na cultura judaica, quando ele chamava atenção para a importância do que vem de dentro e não para a importância da questão externa, da materialidade, dos rituais, né? Então, Emmanuel chama a atenção o seguinte, olha, existem muitos sacerdotes envergando hábitos irrepreensíveis, mas eles trazem consigo impiedade e negação. Há juízes de mão corretamente lavadas, mas cujo espírito é um espinheiro de venalidade cruel. Há crentes que reverenciam a caridade nos tempos em que se aproximam das bênçãos do céu, dissimulando mal o chavascal de ódio e exclusivismo em que se comprazem. Então, o benfeitor nos diz o seguinte: não basta a feição externa da vida para que os problemas do mundo se resolvam. É importante que nós alteremos o nosso estado íntimo. Então, o que ele chama atenção é a seguinte: a beleza vitoriosa no campo físico quase sempre pode ser uma máscara, simplesmente uma máscara que o tempo arrebata e consome. Lembremos-nos de que o Senhor se referia à pureza de coração e procuremos cultivá-la conosco em primeiro lugar. O coração limpo clareia os olhos e os ouvidos, que inspirados nele não conseguem ver e ouvir senão o bem por onde caminham. Então, um coração puro nos permite, um coração puro nos permite entender as pessoas de uma forma muito mais próxima daquela forma com a qual Cristo via as pessoas no mundo em que nós vivemos, Então, para sermos puros, vários espíritos elevados estiveram presentes aqui conosco. Destes, o mais elevado era o Cristo, o espírito mais elevado que teve aqui conosco. E como é que Cristo relacionava com as pessoas? Como é que ele se vinculava? Como é que ele articulava naquele mundo que vivia, Então, o próprio benfeitor nos diz o seguinte, numa outra lição que se chama Pureza, do livro Religião dos Espíritos, ele tem uma epígrafe que é a seguinte: bem-aventurados os puros, porque eles verão a Deus. Olha por que é importante nós desenvolvermos a pureza no coração. Jesus, ele via no caminho da vida, o que ele via no caminho da vida? Nós temos que lembrar como Jesus via o caminho da vida, Então, para muita gente, palavras de Emmanuel, para muita gente, a manjedoura era um lugar desprezível. Entretanto, Cristo via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia um colo materno e transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. Para muita gente, Madalena, Maria de Magdala, era uma mulher sem qualquer valor, pela condição de obsidiada em que ela mostrava na vida pública. No entanto, Cristo via Deus naquele coração feminino, ralado de sofrimento, e a converteu em mensageira da ressurreição celeste. Ou seja, Maria Magdala foi a primeira pessoa que conviveu com Cristo após o martírio, após a crucificação. Ela que deu a notícia para os seus discípulos da continuidade da existência da vida de Jesus, Por outro lado, para muita gente, Simão Pedro era um homem rude e inconstante, indigno. Jesus, no entanto, via Deus no espírito atribulado daquele pescador semi-analfabeto, Para muita gente, Judas era um negociante de expressão suspeita. No entanto, Jesus via Deus na alma inquieta daquele companheiro que os outros menoscabavam e estendeu braços amigos até o fim da penosa deserção a que o discípulo se entregou invigilante. Para muita gente, Saulo de Tarso
era um perseguidor dos cristãos. Contudo, Jesus viu Deus naquele espírito atormentado e o procurou para confiar uma embaixada importante. Paulo de Tarso foi quem levou Saulo, e depois Paulo de Tarso foi quem levou o ensinamento cristão para os gentios, para aqueles povos que não viviam naquele ambiente do judaísmo, né? Então, se nós quisermos purificar o coração, nós temos que passar a aprender a identificar a presença de Deus em toda parte, como Cristo o fez. Ou seja, nós temos que tomar cuidado para controlar, monitorar, vigiar os nossos sentimentos, porque o nosso coração é a sede dos nossos sentimentos. Em função do sentimento que estiver em nosso coração, nós teremos pensamentos do bem, nós teremos pensamentos somente do bem, se o nosso coração já estiver puro, nós teremos pensamentos ainda atrelados ao mal, mas teremos condição de repelir esses sentimentos se nós estivermos caminhando em direção ao progresso, né? Se tivermos aquilatado a evolução, ou nós teremos pensamentos maus e cederemos a esses pensamentos maus se o nosso coração ainda for impuro. Então, o que nós devemos fazer é aprender, servir, ajudar, porque assim nós teremos os pensamentos puros e o coração cada vez mais puro. E para encerrar, né, essa uma outra contribuição também do Emmanuel, num outro texto que ele chama a atenção: quando a pureza estiver conosco, nós vimos que nós enxergaremos Deus em toda parte, né? Então, mas quando a pureza estiver em nossos olhos, nós veremos a cicatriz do próximo, né? Como nós veremos uma desventura, respeitaremos a desventura daquele irmão. Quando a pureza estiver em nossos ouvidos, nós receberemos a calúnia que chega até nós e a maldade dessa calúnia, como refletindo o incêndio e o infortúnio que ainda estão presentes no coração, no espírito do irmão que dirige a nós aquela calúnia, aquela maldade. Quando a pureza estiver em nossa boca, a maledicência surgirá por enfermidade lamentável do amigo que nos procura, veiculando veneno, né? E saberemos fazer o silêncio, ou seja, nós saberemos controlar aquilo que nós falarmos. Quando a pureza estiver no nosso raciocínio, nós identificaremos os pensamentos infelizes, a visitação da sombra, e acenderemos a luz de nossa fé para superar essa dificuldade. E quando a pureza estiver em nosso coração, nós respiraremos o endurecimento espiritual, jamais encontrará guarida em nossa alma, porque o calor de nosso clarinho irradiar-se-á em todas as direções, estimulando a alegria dos bons e reduzindo a infelicidade dos nossos irmãos que ainda se confiam em ignorância. E quando a pureza estiver em nossas mãos, a preguiça não congelará a nossa boa vontade e aproveitaremos as mínimas oportunidades para seguir o caminho que o Mestre levou. Então, quando nós falamos de pureza, o que significa? Significa que nós veremos Deus em todas as oportunidades e teremos condição de cada vez mais construir o bem no caminho em que nós estivermos trilhando. Então, ainda aqui no livro, no capítulo 8º, né, quando ele chamamos atenção para esse aspecto do pecado, pensamentos, adultério, Jesus pontua a questão que a verdadeira pureza não são a questão dos ritos, né? E nós vimos que outro aspecto importante, mais ao final do capítulo, né, quando na instrução dos Espíritos, quando chama atenção para deixar e venham a mim as criancinhas, diz respeito, né, em que tem um texto importante do João Evangelista, e quando ele chama atenção que vai chegar o tempo em que nós precisamos transformar o nosso coração em coração puro, porque sendo assim nós teremos condição, o Criador terá condição de saber se nós seremos confiáveis para dar sequência àquela obra necessária. Então, se nós quisermos contribuir para o mundo de regeneração, é importante que nós façamos esforço para construir a bondade, o bem em nosso coração e repelir tudo aquilo que pode prejudicar o nosso próximo, né? Então, se nós tivermos amor, nós colocaremos o coração, colocaremos o nosso tesouro onde a traça não pode alcançar. Nós não
teremos uma vida pautada pela questão do mundo material, né? Ou seja, pureza de coração significa nós nos afastarmos da materialidade e nos aproximarmos das bênçãos, nos aproximarmos do mundo da transcendência. E é importante também salientar que no livro, justamente no livro, deixa eu pegar aqui a lição, justamente um outro aspecto importante, né, que diz respeito acerca da pureza do coração, no livro O Espírito da Verdade, em que Emmanuel explicita, e vários espíritos explicitam a importância de textos, explanam mais sobre textos do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem um capítulo que se chama A Tomada Elétrica, né, que o livro Espírito da Verdade são vários estudos e dissertações em torno das obras da codificação espírita. A tomada elétrica é uma mensagem trazida por um espírito que se chama Júlio, né? Então ele era casado, ele deixou-se influenciar por uma mulher relativamente nova, deixou-se influenciar por uma série de falas acerca da postura e do comportamento dela, e numa situação que ele não sabia, ela convidou uma pessoa a ir à sua casa para realizar uma obra, para consertar uma tomada elétrica no quarto do casal, e ele, já influenciado por várias falas de várias pessoas, imaginando que ela estivesse cometendo uma ação muito equivocada, ele acabou cometendo uma prática ilícita, acabou cometendo o assassinato da mulher e do companheiro que estava realizando a obra, do trabalhador que estava ali com ela realizando a obra, e logo depois ele suicidou, né? Então, e nesse livro, o que os benfeitores colocam, chama atenção para nós, é que muitas vezes, em função dos maus pensamentos, quando nós deixamos brotar em nosso coração sentimentos ruins e que levam a maus pensamentos, nós podemos nos equivocar. E o Júlio, nessa mensagem, ele chama atenção que fala às almas descuidadas que na terra cultiva o vício da calúnia, e ele chama atenção para nós eliminarmos o rancor, o ódio, o mau pensamento do nosso coração, porque isso pode fazer com que nós percamos a vigilância e cometamos atos que não são condizentes que o Mestre Jesus nos ensinou. Então é muito importante que nós sejamos sinceros, sejamos transparentes, sejamos simples, procuremos seguir os ensinos dos espíritos superiores, dos espíritos elevados, para assim darmos sequência, né, para assim termos uma postura como a das crianças e caminharmos em direção ao caminho de progresso, ao caminho de aquisição de virtudes. E essa virtude é muito importante, a virtude da sinceridade, a virtude da simplicidade, da pureza no coração. Então todo o capítulo ele explicita justamente esses aspectos, né, da importância de nós usarmos a caridade, usarmos o amor para vencer essas chagas que estão no nosso coração, para vencer esses sentimentos, essas impurezas que fazem que nós desenvolvamos sentimentos equivocados. E aí nós vamos relembrar a fala do Santo Agostinho, né, na pergunta 919 do livro dos Espíritos, em que ele chama atenção para nós fazermos uma reflexão. Como é que foi o nosso dia? O que nós fizemos no nosso dia? Para assim nós termos condições de identificar as nossas ações que mereçam serem corrigidas, mereçam uma postura mais clara em direção no sentido que o Mestre Jesus trouxe conosco, e assim possamos aquilatar essas virtudes que são explicitadas no Sermão da Montanha, que contém em si todos os ensinamentos do Cristo. Então, queridos irmãos, já chegando ao final das nossas atividades, é importante que nós tenhamos condição de estudar, de ler, porque com essa leitura, com esse ensinamento dos ensinos de Jesus, dos ensinos da doutrina espírita, nós temos condições de ter um leme, de ter um discernimento para as ações que nós vamos fazer ao longo de nossa vida. E adquirir essas virtudes da humildade, da sinceridade,
paciência, compaixão e simplicidade são uma série de virtudes explicitadas no Sermão da Montanha e que Kardec chama a atenção para nós aproveitarmos, porque assim sendo, nós teremos condição de sair dessa existência melhor do que nós entramos. Então, nós estamos aqui já no final dos nossos trabalhos, queremos agradecer a oportunidade que foi nos dada pelo Grêmio Espírita Nazareno e desejamos a todos um bom trabalho, um bom estudo nessa semana confraternativa e que elas possam ser uma oportunidade de aprimoramento e que nós possamos estar cada dia mais sintonizados com os ensinamentos que o Mestre Jesus deixou conosco. Então, me despeço a todos vocês, obrigado e assim seja. E assim, nós, meus irmãos, minhas irmãs, nós só temos a agradecer a todos vocês participando dessa semana confraternativa, agradecer ao nosso irmão Geraldo Ferreira pela sua palestra, agradecer a todas as casas com irmãs, ao João Batista, que está fazendo a reunião de forma virtual, nos apoiando para fazermos a reunião virtual, e agradecer à espiritualidade maior, a Jesus, por todo esse amparo, por esse momento tão importante que nós vivemos. Convidamos a todos que amanhã, às 20 horas, participar da reunião virtual de mais uma das casas espíritas, que será a Agremiação Espírita Pedro II, que o nosso irmão Breno Araújo vai falar sobre as 3 principais causas das doenças. No momento onde vivemos uma pandemia, um tema muito rico para que possamos acompanhar. Então, nesse momento, Pai, elevamos o pensamento a Ti, a Jesus, ao Nazareno, toda a espiritualidade, agradecendo por mais uma vez podermos manter as reuniões virtuais, podermos manter esse encontro da semana confraternativa, pedindo o seu amparo, sua proteção, pedindo em especial, Pai, por todos esses irmãozinhos que se encontram doentes, por todos os irmãos que desencarnaram, seja por essa doença ou por tantas outras, e pelos seus entes queridos que ficaram na terra, ainda se lamentando, para que eles possam compreender, Pai, que breve todos nós estaremos na pátria espiritual num reencontro. A vida não termina aqui na terra, ela continua seguindo em frente. Que a cura possa ser dada àqueles que forem merecedores e que a coragem, o lenitivo, a fé possa ser fortificado para aqueles que realmente necessitam passar por este momento. E obrigado, Pai. Obrigado mais uma vez por tantas oportunidades que lhes são dadas na vida, por tantas coisas para cada vez mais fortificarmos o principal, que é o nosso amor ao próximo, a caridade, a fé. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Obrigado a todos, meus irmãos. Que Jesus os abençoe.